Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai, ó Deus, o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte, aqui da nossa Diocese de Formosa. Dileto ouvinte que nos acompanha pelas nossas mídias de outras localidades. Deus abençoe você nesta manhã tão bonita de quinta-feira, nossa primeira semana do Advento. Somente Cristo é a verdade que nos orienta. Hoje quero trabalhar com você o tema que Santo Afonso Maria de Ligório propõe para nós nesta primeira quinta-feira do Advento. Jesus ilumina o mundo e glorifica a Deus. Ele parte da citação de Jeremias 31, 22. O Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Antes da vinda do Messias, o mundo estava abismado na ignorância, e o Deus verdadeiro era apenas conhecido num cantinho da terra, na Judéia. De todas aquelas trevas livrou-nos Jesus Cristo, que desde o primeiro instante da sua concepção deu mais glória ao Pai eterno do que lhe tem dado e darão todos os anjos e santos. Tomemos ânimo nós, os pobres pecadores, e ofereçamos a Deus Pai este menino, e nos redimamos de todas as ofensas que lhe temos feito. Antes da vinda do Messias, o mundo estava abismado na noite tenebrosa da ignorância e do pecado. No mundo, o Deus verdadeiro era conhecido tão somente num cantinho da terra, a saber, na Judéia. Deus é conhecido na Judéia, diz o Salmo 75:2. Em todo o resto do mundo, eram adorados como deuses os demônios, os animais e as pedras. Em toda parte reinava a noite do pecado, que cega as almas, enche-as de vícios e as priva da vista do estado miserável em que se acham inimigas de Deus e condenadas ao inferno. Dessas trevas veio Jesus livrar o mundo. Livrou-o da idolatria, dando-lhe o conhecimento do Deus verdadeiro. Livrou-o do pecado com a luz da sua doutrina e dos seus exemplos divinos. O Filho de Deus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. O profeta Jeremias predisse que Deus havia de criar um novo menino para ser o redentor dos homens. O Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Esse novo menino foi Jesus Cristo, que faz as delícias do paraíso, e é o amor de Deus Pai que fala assim: este é o meu Filho dileto, em quem deposito as minhas complacências. Embora criança nova, deu a Deus mais honra e glória no primeiro momento de sua criação do que lhe tem dado, e durante toda a vida e eternidade lhes poderão dar todos os anjos e santos juntos. Por isso é que, no nascimento de Jesus, os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas. Jesus menino rendeu a Deus mais glória do que lhe arrebataram os pecados de todos os homens. Tomemos, pois, ânimo, nós, pobres pecadores. Ofereçamos ao Pai eterno o divino menino. Apresentamos-lhe as lágrimas, a obediência, a humildade, a morte e os méritos de Jesus Cristo, e ressarciremos a Deus toda a justiça que, com as nossas ofensas, lhe tenhamos feito. São palavras tão bonitas que Santo Afonso Maria de Ligório
nos ajuda a meditar sobre o evento da encarnação de Jesus Cristo, nosso Senhor, no advento da história, pois através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós elevamos em seu nome, pelo glorioso sangue que ele derramou por nós, os mais lindos louvores a Deus. Aqui eu faço uma ressalva, prezado ouvinte, sobre a importância do louvor. Durante esses 12 anos de programa Oração da Manhã, dezenas de vezes nós já recordamos o poder do louvor na nossa vida orante. Seja aquele louvor individual, seja o louvor no grupo de oração, seja na Santa Missa, quando nós ofertamos em louvor ao Pai, o Filho que se sacrifica de modo incruento nos nossos altares. Este é um louvor que acolhe todos os louvores individuais e comunitários numa doxologia de entrega do poder do louvor da Igreja ao Pai, como sacrifício de redenção pela humanidade. A Santa Missa é isso. Hoje, dia de adoração, nós podemos compreender essa grandeza de Deus que é sintetizada na Santa Missa. O grande gesto de louvor adorante a Deus. Quando no por Cristo, com Cristo e em Cristo, o sacerdote com suas mãos sacerdotais oferece ao Pai o Cristo presente em corpo, alma, sangue e divindade no sacrifício da missa ali, na hóstia e no vinho consagrados no seu corpo e no seu sangue, nós temos aí todo um louvor que a Igreja dá ao Pai oferecendo-lhe seu Filho Jesus. Daí que a celebração da missa, ela é a continuidade desse mistério da encarnação, da paixão, da morte, da ressurreição e da glorificação do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que veio tirar a humanidade da obscuridade das trevas. Mas é impressionante como que o adversário de Cristo, o anticristo, o demônio, ele trabalha dioturnamente para tirar a luz de Cristo da vida das pessoas, para que elas permaneçam nas trevas. Quantas e quantas pessoas gostam de permanecer nas trevas, estão imersas nas trevas, na ignorância. Quantas e quantas pessoas assim. E como essas pessoas querem que a Igreja glorifique as trevas. Nos nossos tempos nós não podemos pregar publicamente tudo aquilo que a moral católica nos ensina, tudo aquilo que nós temos como abstração da Sagrada Escritura, porque as pessoas, elas estão sensibilizadas pelas trevas. Aí você tem um pé nas trevas e outro na luz. Aí você quer regular os ensinamentos da Igreja, não para aperfeiçoar a luz que você às vezes ainda está com o pé lá perto dela, mas para acrisolar a miséria do pecado. É impressionante esse tempo que nós estamos vivendo. Nunca antes a gente viveu um tempo como este. Talvez no tempo de Santo Atanásios, no tempo do arianismo. Mas nos nossos dias, as pessoas querem buscar a apostasia. Há uma apostasia objetiva na vida de muitas pessoas. Você diz crer em Deus, mas se renega a colocar em prática os ensinamentos de Deus. É muito lamentável isso. Vamos tirar o nosso pé das trevas e vamos colocar os dois pés no caminho da luz. Abram seus olhos. Deixe de ignorância. Deixe de pensar que a Igreja tem que ser humana e não divina. Deixe de pensar que a pregação na Igreja é para te agradar e agradar os seus ímpetos ideológicos,
seus ímpetos relativistas, sua vida desgraçadamente marcada pela volatilidade do pecado. Voltemos a Deus, a Cristo, luz que vem no Natal, antes que seja tarde. Eu quero compartilhar com você o Salmo 118, versículos 151 e 152, que está na antífona de entrada da Santa Missa desta quinta-feira, dia de adoração, dia de orarmos dentro deste ano vocacional, pelas vocações, pela perseverança dos vocacionados e vocacionadas e pela santidade do clero e dos religiosos. Estais perto, Senhor, e todos os vossos caminhos são verdadeiros. Desde muito aprendi que vossa aliança foi estabelecida para sempre. Essa palavra do Salmo corrobora o que Santo Afonso nos ensina nesse dia de hoje. Esse ensinamento tão belo, tão importante, que nós devemos, como bons católicos, colocar em prática. Jesus ilumina o mundo e glorifica a Deus. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo é a luz sem ocaso, que veio sobre este mundo para resgatar a humanidade decaída, a humanidade obscurecida, e nunca a humanidade esteve tão esquisita como em nossos dias. Hoje é comum as pessoas abusar de quem reza. Impressionante isso. Pessoas que abusam de quem faz o rosário, de quem faz adoração, paróquia que promove o cerco de Jericó, 7 dias, 7 noites de adoração, que promove o night fever e a noite toda e rezando os jovens. Tem gente que critica isso. Não precisa rezar, não precisa dessas piedades, porque realmente esse mundo está nas escuridões. Alguém que vinha me criticar, será que essas orações desse povo estão nessas manifestações, em frente aos quartéis, essas tendas de oração aí, os católicos rezando o ofício, o rosário a noite toda, será que isso tem valor? Claro que tem, gente. É oração. Nós não podemos julgar o sentimento das pessoas. Nós não podemos julgar o direito da liberdade das pessoas se manifestar. Não podemos ter essas aventuras esquisitas pagãs contra aquilo que as pessoas fazem no nível da piedade. Que Deus nos ajude a vencer as trevas e acolhamos a luz de Cristo que vem no Natal. Pai Santo, Deus de amor, dai-nos a graça de abraçar tua aliança que foi estabelecida para sempre. Cuida, Senhor, do nosso coração e extraia dele pela força do Espírito e da adoração ao teu Filho na Eucaristia todas as trevas que ainda restam, para que possamos, na bondade do teu amor, te glorificar e acolher a tua luz que nos salva e que nos redime. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenha uma feliz e abençoada adoração ao Santíssimo no dia de hoje.